Oi pessoal, olha quem está aqui de volta no Simples Assim, o advogado Dr. Marcelo Xavier, que trabalha em Ribeirão Preto, no escritório de advocacia Brasil, Salomão e Matos. E ele vai falar hoje pra gente outro pedido de vocês. Vocês pediram um monte, ao longo das entrevistas dele, ele vai descortinando pra gente os assuntos que ele propôs e vocês escolheram. E hoje é regime de bens. Quais são os regimes hoje? Bom, os regimes básicos, primeiro, comunhão universal de bens, que todo mundo já conhece, onde tudo é dos dois, ainda os bens anteriores ao casamento e os bens posteriores, tá? O regime da separação total, que a gente chama, na verdade, é separação convencional, onde o casal, os dois que vão se casar decidem que o que é de cada um fica com cada um, não vai ser dividido. Tá? O da comunhão parcial de bens, que é o regime no qual as pessoas mais casam. Por esse regime, tudo que é adquirido onerosamente após o casamento é dos dois. Onerosamente, essa palavra me chamou atenção. Então isso daí significa assim: recebi uma herança, somos casados, eu e você, no regime de comunhão parcial de bens. Recebi uma herança, não fui lá, não comprei, não despendi de nenhum gasto com aquilo. Recebi um apartamento de herança, ele é meu e seu? Não. Na comunhão parcial de bens, só se divide basicamente o que é comprado, ok? Por exemplo, ou o que a pessoa ganha eventualmente. Um prêmio de loteria, por exemplo, se divide. Agora, o que cada um recebe por herança ou por doação, não se divide. Continua sendo de cada um. Continua sendo de cada um. Mas tem uma pegadinha aí que ninguém sabe. Qual é essa pegadinha? Conte-nos tudo. Existe uma diferença entre a divisão a partilha por separação, divórcio, e existe a partilha, separação por falecimento. O que eu quero dizer com isso? Vamos dizer que eu tenha casado no regime da comunhão parcial de bens, ok? O que eu recebo por herança num divórcio, a minha esposa ela não recebe. Contudo, no meu falecimento, ela tem parte nesses bens. Muita gente confunde isso. Todo mundo acha que no falecimento segue a divisão dos bens, vai ficar igual no divórcio. E não é assim. Mas faleceu, já estava separado o casal? Se já estava separado, não. Aí a pessoa ela não herda. Agora, se existia ainda o casal, ou seja, se eles estavam casados e houve o falecimento de um, aqueles bens que o falecido tinha recebido por herança, passa para o outro vai ser herdeiro. É a mesma coisa na separação convencional. O casal senta, vamos casar na separação total? Vamos. Convenciona, casa, assina tudo, estão casados na separação total, ok? Tá. Num divórcio, cada um sai com o que tem. Tá. Contudo, se um falecer, o outro vai ser herdeiro. Muita gente não sabe disso. Olha, não mesmo. É vai verdade. mudar aí, o pessoal na hora de querer casar vai fazer regime diferente agora. O único regime aonde nem um não leva alguma coisa do outro é o da separação obrigatória, que é o último regime que eu ia falar. A separação obrigatória, o que é? É aquela onde não é o casal que convenciona, é a lei que manda. Por exemplo, quando a pessoa vai casar e ela tem mais de 70 anos, ela é obrigada por lei a casar no regime da separação. Essa é a separação obrigatória, a imposta por lei. Independente se o outro também tem 70, porque a gente às vezes fala assim, vê uma mocinha de 25 com um senhor de 70, e a família acha que ele tem um interesse, quer que tenha separação total de bens. Nesse caso, ele já entra nesse quarto regime. Basta que um deles tenha 70 anos. Muita gente, inclusive advogados, doutrinadores, se questionam a intenção dessa lei. Dizem que é por isso, para evitar eventual interesse no patrimônio do outro. Proteger o mais idoso, Mas fato é que basta que um tenha mais de 70 anos, e isso, Renata, acontece inclusive na união estável.
Se a pessoa contrair uma união estável e tiver mais de 70 anos, o regime da união estável será o da separação obrigatória. Nesse regime, se tiver separação, cada um sai com o que tem, e no caso de falecimento de um, o outro também não recebe nada. Você está falando aí da união estável. Doutor Marcelo, quando a gente fala sobre regime de bens, a gente não está falando especificamente sobre casamento, então? Não. Esse é outro ponto que muita gente também não sabe. A união estável, ela tem um regime de bens. Qual que vai ser o regime de bens? Depende. Se você contraiu união estável, porque, enfim, foi morar junto com o teu companheiro e não fez contrato, não colocou nada no papel, a lei diz que o teu regime é o da comunhão parcial de bens. É o regime que a gente chama de regime automático. Mas não tem um prazo mínimo? Eu ouvi dizer uma vez, você tem que ter morado 5 anos. Não tem isso. Eu conheci hoje meu namorado, resolvi morar no ano que vem. A gente está junto há 1 ano só, resolvemos morar juntos. Não fizemos contrato nenhum. Estamos morando junto há 2 anos, resolvemos separar. Já está valendo? Já. Até 2003, a lei exigia um certo prazo para que a união estável fosse configurada. Hoje não há prazo. Isso quer dizer o quê? Eu posso há 2 meses? Pode estar há 2 meses, 3 meses. Nossa, aí dá muita confusão. Eu já tive casos até de com 1 mês o juiz reconhecer a união estável. Gente, aí ficou difícil, hein? Era um caso evidente, o casal de fato tinha união estável, né, apesar do pouco tempo. E foi reconhecida com 1 mês. Isso é possível também. Então a sua dica como advogado é faça um contrato para se poupar? Primeiro, procure um advogado. Segundo, veja a sua realidade. Vou dar um exemplo. Se você é um empresário, uma empresária, na minha visão, o melhor regime é o da separação total. Porque você não vai precisar do outro para assinar documentos relativos à empresa, uma alteração contratual, enfim. Então, assim, a dica é, procure um advogado, conte para o advogado qual que é a sua realidade, o que você faz, porque todos os regimes são bons, não existe regime ruim, só que assim, o regime ele pode ser ruim de acordo com a tua realidade. E com a intenção do outro. Em alguns casos, sim. Intenção. Em alguns casos, sim. A gente está falando assim de pessoas que casam por amor ou se unem por amor, e tem também, né? Infelizmente, no mundo que a gente vive hoje tem, né? Quem se une ao outro, se liga ao outro justamente interessado, né, no patrimônio. Eu costumo dizer, Renata, que quem trabalha na área de direito de família não precisa assistir novela. E eu te afirmo com muita segurança. Tudo que você já viu em filmes e novela acontece. De fato acontece, e coisas até um pouco mais polêmicas, né? Felizmente e infelizmente, esses fatos eles estão aí, e graças a Deus existe a justiça, a advocacia, os juízes também para ajustar, né? resguardar. O direito de um e de outro. É isso aí, gente. Alguma coisa que você acha interessante falar, que eu não perguntei? É interessante que as pessoas tenham em mente que o melhor momento para tratar dessa questão do regime de bens é quando você vai casar, não na separação. As pessoas se preocupam quando elas vão separar. E a dica é, vá atrás, se informe, procure um advogado antes de casar, porque depois às vezes pode ser tarde demais. Nossa, tá dado o recado aí, gente. Olha, muito obrigada, doutor Marcelo. Uma baita entrevista, né? Aprendemos bastante aqui. E obrigada a todos vocês que estão aí acompanhando a gente no Simples Assim. Um abraço, gente. Um abraço, Renata. Um abraço a todos vocês. Tchau, até a próxima.